Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Hoje tem o quadro Voltando ao Papo. Vamos rever as entrevistas e pautas mais marcantes que fizeram história aqui no Mix da TV. E ainda tem os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quarta-feira, 16 de julho de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV, nesta quarta-feira, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E hoje, no nosso quadro Voltando ao Papo, vamos rever uma entrevista interessante que marcou o nosso Mix. Vamos rever? Solta o play! No dia 21 de outubro é comemorado o Dia Nacional da Alimentação nas Escolas. A celebração da data reforça a importância da introdução de bons hábitos alimentares desde os primeiros anos de vida das crianças, além de ressaltar a importância de uma alimentação saudável para o desenvolvimento físico e cognitivo dos estudantes, além de destacar a sua influência no desempenho escolar. Para a gente falar mais sobre este assunto, a gente recebe aqui nos estúdios do Mix da TV a professora da Unital, nutricionista Fabiola Nejar. Professora, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda ao Mix da TV. É um prazer estar aqui com vocês conversando sobre um assunto tão relevante na área da alimentação, porque é a alimentação nas escolas que favorece bons hábitos alimentares. Quando a gente fala de alimentação nas escolas, a gente está falando de uma lei e de um direito, né? Exatamente. Quando lá nos anos de 1950, lá no século passado, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar começa a sua implantação lá no antigo INAM, né, que era o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, ele entra com essa proposta de oferecer para as crianças uma merenda que pudesse ofertar calorias, mas também nutrientes para garantir não só aquele momento ali da escola e favorecer ali as questões cognitivas, mas também pensar nas questões do hábito alimentar da criança, o que ela deve escolher para poder manter a sua saúde, né? E é um grande programa de promoção à alimentação e que a gente consegue garantir saúde para essas crianças e depois futuros adultos. Professora, tem uma pesquisa recente que foi divulgada pelo Instituto Conta Pra Gente, que é do Grande Rio, que 56% das crianças, a realidade do Rio de Janeiro não deve ser diferente da nossa região também, estamos muito próximos, 56% das crianças têm a merenda escolar como a única ou a principal fonte de renda, né? Então, este ainda é um problema da nossa situação brasileira. Na verdade é isso. O que a gente às vezes acaba observando é que algumas crianças com dificuldade de acesso ao alimento vai para a escola para ter aquela refeição, e aquela refeição passa a ser a refeição do dia, né? Isso é uma questão de insegurança alimentar. A gente tem trabalhado e discutido muito isso aqui na nossa região, né? Taubaté tem um Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. A ideia é isso, essa criança que vai para a escola porque vai para receber a refeição, ela vive numa família em insegurança alimentar e nutricional e que a gente precisa olhar. Mas nessa escola, quando ela está em período integral, ela atende 70% das suas demandas nutricionais. Mas a criança que faz período parcial, ela não consegue receber todos os nutrientes necessários para a manutenção da sua saúde. Aí são políticas públicas que a gente precisaria pensar aí para reverter essa situação. Mas sim, essa criança que vai para a escola recebe essa refeição e pode ali compartilhar não só boas experiências alimentares, mas garantir o seu crescimento, o seu desenvolvimento físico e também o seu rendimento escolar. Não só a questão dos valores calóricos dessa refeição, dessa alimentação, mas também a preocupação com hábitos saudáveis, né? Como que isso se desenvolve dentro da merenda dessa criança? É a busca por verduras, frutas, proteínas? Isso, na verdade, lá quando eu falei no começo desse programa, a grande demanda nutricional das crianças no século passado esbarravam nas questões energéticas e proteicas. Hoje não é mais isso, a gente vive uma questão de uma epidemia, né, de obesidade e sobrepeso. A gente precisa pensar nas questões dos outros nutrientes e na diversidade dessa alimentação.
alimentação. Então hoje, século XXI, a alimentação escolar, ela pensa nessas questões. Opa, o que eu vou oferecer aqui para ter uma diversidade de nutrientes, especialmente os micronutrientes, vitaminas e sais minerais, para garantir o bom crescimento e desenvolvimento dessa criança. Então não é mais só energia e proteína, mas é sim uma diversidade de alimentos minimamente processados, in natura, né? O FNDE, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, em 2020, numa resolução, deixa claro, a gente precisa ofertar alimentos in natura, a gente precisa dar para essas crianças verduras, legumes e frutas, para ela ter esse contato com esses alimentos e poder ter uma dieta diversificada, não só na escola, mas também no seu ambiente familiar. E aí a gente faz um link com outro assunto que justamente do FNDE, que a professora comentou, 30% dos recursos destinados à merenda devem vir da agricultura familiar, ou seja, de pequenos agricultores, né, pequenos produtores rurais, que estão sempre ali no cinturão verde do município. E qual que é a importância da gente também salientar essa economia e ao mesmo tempo propiciar para essas crianças até produtos mais orgânicos, vamos dizer assim, né? Exatamente. Os alimentos são mais próximos, são regionais, né? Garantem uma menor intensidade aí de agrotóxicos, né? Porque eles precisam ser agroecológicos, e a gente resgata uma coisa muito importante, que é a soberania alimentar. Eu consigo ofertar para essas crianças aquilo que aquela região produz há muitos anos, né? E que tem essa história. Então, por exemplo, aqui em Taubaté a gente consegue pensar nessas crianças nas escolas que reconhecem uma fruta que é daqui. Então, seja jabuticaba, caqui, enfim. A gente pode pensar não só nas frutas, mas em grupos, né, que produzem alimentos, às vezes através de cooperativas, como mel, por exemplo, e derivados apícolas, que a gente também pode ofertar isso para as crianças, a depender, lógico, do setor de alimentação escolar, de como ele planeja esse cardápio, né? Porque a gente precisa incluir esses alimentos, mas eles precisam também dar conta dessa adequação nutricional. Então, se eu vou colocar um alimento que é um alimento energético, em que momento do dia eu vou colocar esse alimento e como é que eu vou ofertar ele para a criança também saber como é que ela vai fazer isso para a vida dela, né? A alimentação escolar tem essa proposta de educação, né? De ensinar a criança para ela ter autonomia na vida adulta, ela poder fazer as melhores escolhas alimentares, garantindo as questões culturais e diversidade dos alimentos que tem na sua região. Imagina só a importância, né? Esses 30% de agricultura familiar, a gente pega crianças do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, com uma riqueza ali de frutas, verduras e produtos naturais da própria região. Professora, falando dessa alimentação, a gente também encontra no nosso cenário crianças com problema de alergia, intolerância à lactose, restrição ao glúten. A gente acabou de aprovar um projeto aqui na Câmara que permite que crianças que fazem parte do espectro autista, que tem o TEA, possam levar a própria alimentação, porque às vezes tem aquele hábito repetitivo, não é saudável, às vezes a gente sabe, mas só come salgadinho, por exemplo, ou precisa ter um certo utensílio para se alimentar. Como é que a merenda escolar, como é que a nutrição também enxerga esses alunos que têm essas restrições no cardápio? Acolher é a nossa tarefa, né? A alimentação, ela tem essa proposta de ser acolhedora. Então, se eu vou receber uma criança que ela não gosta daquilo, ou naquele momento ela não está entendendo como é que é a dinâmica, não vejo nenhum problema da gente fazer essas adaptações. Mas na prática, o que a gente acaba vendo é que essa criança que chega com aquela monotonia alimentar ou com algumas regras que às vezes acontecem em casa, isso vai sendo diluído ao longo do tempo nas unidades de educação. Vão se adaptando, É lógico, porque esse é o papel, e às vezes acontece isso, quando a gente está em algum processo, né, de adaptação, no começo para todo mundo é assim, né? A gente fala, nossa, será que eu vou gostar? E depois essa convivência e esse contato com outros alimentos, com outros colegas, essas experiências que são trocadas na escola, elas são muito válidas para a gente poder mudando. Também para as pessoas com TEA, né? Assim é a vida, a gente vai incluindo e a gente vai mudando. Algumas coisas a gente consegue mudar porque a gente tem contato com o outro.
E em casa é sempre assim, a gente vai cedendo, né? Pai e mãe sempre cede. Ah, eu não gosto disso, a gente corre na cozinha e faz outra coisa, mas o ideal não é isso, né? Na escola não vai ter uma merendeira para fazer uma comida específica para cada um, isso é inviável. Mas é neste coletivo que a gente também constrói o processo de educação alimentar e nutricional tão fundamental para a garantia da saúde. Aí as diferenciações são mesmo para aqueles que têm algum tipo de restrição, como lactose, intolerância a algum tipo de alimento, que aí não entra no cardápio, né? Então, na verdade, eu sou supervisora dos alunos de estágio, né, em alimentação escolar, e a gente já vivenciou algumas experiências aqui em Taubaté. Para algumas questões, né, laudadas, assim, a alimentação, ela se adapta. É lógico que dá para a gente pensar isso. Estou com uma intolerância, aquela criança está com uma intolerância à lactose. É lógico que naquele período ela pode receber uma dieta específica para ela. Lembrando que intolerância é reversível, né? Então, assim, às vezes é uma fase. Agora, tá com uma alergia, a depender também da alergia, isso pode ser revertido. Mas é lógico que a alimentação escolar acolhe, né, essas demandas a partir de laudos médicos ou de outros profissionais da saúde para poder incluir essa criança no processo da alimentação. Porque comer em companhia é um dado muito importante, é muito relevante quando a gente ali compartilha. Isso é muito legal e muito válido para essas crianças que estão em formação de hábito alimentar. A obrigatoriedade de crianças matriculadas no nosso país é a partir dos 4 anos de idade, segundo a lei, porém a gente sabe que as creches começam a atender bem mais cedo, né? Às vezes com meses de vida. Como é que começa, ou melhor, como é feito esse processo de introdução alimentar nesses pequenos? Isso, nas escolas de educação infantil, que as crianças chegam muito cedo, a gente tem conversado bastante para a implantação de salas de apoio à amamentação. Essa seria uma grande proposta, né, para o município. A gente implantou esse ano na Universidade de Taubaté uma sala de apoio à amamentação. O que é isso? A mãe pode fazer a retirada do leite ou amamentar o seu filho ali, porque ela está em processo, né, de introdução oportuna de outros alimentos. Como é que a gente faz isso? A gente faz com essas garantias, respeitando o guia alimentar da população de crianças menores de 2 anos, a gente respeita a introdução, que é sempre feita dentro da região, com os hábitos alimentares daquela população, mas com alimentos que são in natura, né? Ou quando a gente vai processar, minimamente ali processados. Então a gente vai ofertando essas papas, que são alimentos separados, amassados individualmente, e aí a criança vai explorando esses alimentos e vai sendo complementada com leite da mãe, né, com leite materno, ou quando ela, por algum motivo, infelizmente não pôde ter o leite da mãe, ela recebe o leite para fazer o complemento daquela demanda nutricional daquela criança. E é um momento muito rico, né, porque ali com mais crianças, essa criança vai explorando novos alimentos e é muito comum isso, a criança, a mãe olha assim no diário, comeu beterraba, mas a criança nunca comeu beterraba em casa. Como comer beterraba? Já tive mães que falam assim, meu filho não gosta de beterraba, mas às vezes na casa não tem o hábito de consumir a beterraba. Não dão um exemplo também, isso, né? E aí essa criança traz esse novo hábito, porque quando a mãe observa lá no diário que a criança comeu e a criança aceitou, ela passa a colocar isso no cardápio. Então, não raro, as crianças orientam as famílias sobre os bons hábitos alimentares. Isso é muito válido. Professora, como que é o feedback, assim, o resultado final que vocês conseguem perceber que a alimentação escolar está funcionando, né? Como que é o retorno desses alunos e como saber que o trabalho foi bem realizado e recompensado? Então, a gente tem, dentro da proposta do Programa Nacional de Alimentação Escolar e aí sim, orientado pelo FNDE, a gente aplica os testes de aceitabilidade. Existem várias formas de fazer o teste de aceitabilidade, um deles é por resto ingestão. Como é que a gente faz isso? A gente prepara a refeição do dia, pesa toda a refeição que foi preparada naquele dia, faz a distribuição, pesa se teve sobra limpa, o que teve de sobra limpa e observa o que teve de descarte. Aí, essa diferença que a gente chama de rejeição, menos o 100, a gente vai ter a porcentagem de aceitação daquele alimento. E ela precisa ser acima de 90%.
Então, quando a gente vai colocar um novo alimento no cardápio, a gente precisa fazer esse teste de aceitabilidade e, é lógico, todo um trabalho de educação alimentar sobre aquele novo produto para garantir uma boa aceitação. Com isso, a gente consegue introduzir novos alimentos e garantir bons hábitos alimentares, mas também a gente diminui desperdício, que é algo muito importante de ser pensado. Não, existem outros testes, um outro muito importante é o teste de escala hedônica facial. A criança anota se ela gostou, se ela não gostou, se ela gostou muito ou se ela desgostou daquele produto e a gente vai fazendo. Não é só o teste. O teste somado a um processo de educação alimentar, apresentar o alimento, pensar outras formas de preparo do alimento, a técnica dietética é muito importante nisso, a criança vai entendendo aquele alimento e vai aderindo a ele, porque quando a gente experimenta alguma coisa pela primeira vez, não necessariamente a gente vai gostar, né? A minha professora diz uma coisa que eu acho muito interessante, rúcula, ela pergunta para as crianças, gosta de rúcula? Aí a criança diz não, mas ela fala assim, vai aprender a gostar de rúcula depois dos 40 anos. Alguns alimentos depende disso, não precisa esperar 40 anos, mas você precisa ter um processo de entender aquele alimento, de explorar aquele sabor, aquela textura, e aí, por isso sai um estudo epidemiológico dizendo isso, você precisa experimentar 10 vezes um alimento para dizer que não gosta. Com a criança, isso é muito comum, porque ela está recebendo novos alimentos naquele momento, e a gente precisa ter cautela para dizer não gosta, mas a gente também precisa ter cautela quando a gente coloca no cardápio alguma coisa que não é reconhecida, ora culturalmente, ora do ponto de vista sensorial mesmo. Eu não reconheço esse sabor, aquilo não me interessa. Neste dia 21 de outubro, a gente está comemorando o Dia Nacional da Alimentação, conversando aqui com a professora nutricionista Fabiola Nejá, que também é da Unital. Quero agradecer a presença dela, mas antes também parabenizar os profissionais que estão na cozinha, né? As merendeiras que fazem parte da nossa história de vida, as auxiliares de cozinha e todos os outros profissionais que ajudam nas refeições e nas alimentações diariamente das crianças. Para suas alunas, seus alunos, para a senhora, parabéns pelo trabalho. Obrigado pela disponibilidade. Se tiver mais algum recado para passar, a gente fica à vontade. Não, acho que é isso. Eu também agradeço muito a oportunidade e concordo plenamente com vocês. Se não fossem as merendeiras, a gente não teria tanta saúde aí, né, para essas crianças. Eu até hoje guardo na minha memória afetiva e nas minhas papilas gustativas, o prato maravilhoso que a merendeira da minha escola fazia, que era a Dona Joana. Então eu desejo para todas as merendeiras que todas elas façam com todo o amor e carinho, como Dona Joana fazia para mim e para todos os meus colegas. Muito legal poder levar conhecimento e informação a toda a nossa população. E se você quiser rever essas e outras entrevistas do Mix da TV, é só acessar o nosso conteúdo no canal youtube.com/TVC Taubaté. E mais uma vez agradecemos a sua companhia aqui conosco e a sua participação é muito importante. Você pode sugerir pautas para os nossos programas, enviando suas perguntas, fazendo elogios e críticas e nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como você faz tudo isso? Aí na sua tela estão todos os canais para você participar da programação da TV Câmara Taubaté. Através do nosso e-mail tvcâmaratete@gmail.com você manda sua crítica, sugestão e elogio. Você também pode assistir a nossa programação ao vivo no facebook.com/TVC Taubaté e no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Além disso, tem playlists completas de todos os programas no nosso canal do YouTube. Agora, se o seu jeito de se comunicar com texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp e você faz isso através do DDD 12 e do número 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais, entre elas o Instagram e o TikTok. E você se conecta com a gente através do @Câmara Taubaté. Portanto, você acompanhou aí na nossa tela todos os principais canais para você participar aqui do Mix da TV. Chegou a hora do nosso primeiro short. O Espaço Comunitário é o programa que dá vez e voz a ações sociais e instituições assistenciais aqui da nossa cidade. Separamos um trecho do nosso programa especialmente para você. Vamos ver? Solta o play! E como é ver essa evolução? Então, é o que eu sempre desafio os nossos profissionais dentro da instituição. Nós temos que começar o ano pegando uma criança, né? O que essa criança faz e o que ela é capaz de desenvolver. E no final do ano, nós temos que perguntar como ela iniciou esse ano e como ela terminou esse ano.
qual foi a melhora, para que nós possamos ter essa avaliação e nos cobrar. Nós precisamos cobrar, né, enquanto profissionais, enquanto instituição, a evolução dessas crianças, respeitando, mais uma vez, as limitações de cada um e a capacidade de desenvolvimento de cada um. E é muito legal quando você começa a ver isso, uma criança que de repente, eu falo sempre, a criança não pegava no lápis, não, ela começou a pegar, para muitos pode ser nada, mas para quem trabalha no dia a dia e às vezes levou 2 meses para que essa pessoa possa desenvolver essa habilidade, é uma vitória. Com certeza. Agora, são 320 crianças 320... que você falou. Tem espaço para mais? Tânia, é uma coisa que eu estou há 12 anos, né, dentro da instituição. Eu sempre dialoguei com, né, os nossos governantes do município. Para quê? Eu, enquanto pai, eu estou de portas abertas para o município, para nós ampliarmos o quanto for necessário. Espaço nós temos, espaço físico tem, para criar muitos projetos, né? Existe uma demanda reprimida muito grande no município, não é Taubaté. Hoje, o problema social, principalmente do Brasil e do mundo, só que o Brasil ainda não olha corretamente para esse lado, e é um problema social que vai se avolumando. Com certeza. Porque assim, no passado, as pessoas escondiam seus filhos especiais. Hoje, com a mídia falando de inclusão, todo mundo está buscando a inclusão. E aí é hora de nós pararmos, discutirmos isso. Por quê? Porque é necessário o poder público olhar para isso. Porque assim, tem muitas mães dentro da APAE, como você falou logo no comecinho, tem mães lá de 85 anos de idade e elas me questionam: seu Marco, eu vou morrer, quem vai cuidar do meu filho? Deve dar uma angústia, né? Você vê a tristeza do olhar dessas mães. Então, o que acontece? Nós estamos abertos. Existe necessidade, nós temos uma solicitação diária de muita gente que quer ser acolhida na APAE. Só que assim, nós precisamos desenvolver, né, assim, um diálogo onde assim, a gente precisa entender o seguinte: isso tem custo, né? E para isso a gente precisa ter parceria. O município precisa voltar a olhar para isso, para que nós possamos estabelecer uma parceria onde não seja lesivo para ninguém, né? Seja saudável para o município, seja saudável para a instituição. Porque quando um dos lados é demasiadamente prejudicado ou sobrecarregado, é que o sistema não está correto. Com certeza. E agora, Marco, quem está assistindo e quer ajudar de alguma maneira, muitos podem pensar, já tem Valicap, já tem ajuda da prefeitura, já tem ajuda do governo, não precisa. A gente sabe que não é bem assim, né? Então, quem está assistindo e pensa, poxa, eu quero fazer alguma coisa, seja doando dinheiro, doando tempo, dando carinho, o que ela pode fazer e como chegar até vocês? Legal. Eu acho que é fundamental o município participar, né? A cidade precisa entender. Então, todo mundo ouve falar da APAE, mas o que é a APAE? Sim. Quando vai lá, nossa, não sabia que a APAE tinha tudo isso, né? Então, o que nós temos que entender? O custo hoje da APAE anual é de R$2.800.000. Então é muito dinheiro, não é verdade? Então assim, eu não costumo pedir dinheiro para as pessoas, porque fica aquela coisa, não gosto de dar dinheiro, porque sempre surge um questionamento. Então, você que tem habilidades, vá na instituição, doe 1 hora por mês, por semana, para ensinar as mães, os nossos alunos, alguma atividade. Você que é professor de karatê, de jiu-jitsu e tal, doa lá 1 vez por semana, vai lá ensinar a criançada a defesa pessoal, a desenvolver uma habilidade com eles. Então, a doação não é só dinheiro. Dificilmente eu peço dinheiro. Doe o seu tempo. Eu sei que todo mundo tem seus compromissos, seus afazeres, eu pensava assim também. Nossa, eu não tenho tempo para me doar da APAE. Faz 12 anos que eu encontrei uma forma de ajudar a instituição voluntariamente como presidente. Então, eu encontro um horário para poder doar para a instituição e ajudar a instituição. E é assim que nós podemos contribuir com o nosso município. Então, quem tem habilidade, sabe, tem coisa para ensinar para alguém, você não precisa doar o dinheiro, doe seu tempo, 1 hora por semana, 2 horas por quinzena, mas nos ajude, formando braços que possam cada vez mais dar melhor qualidade de vida para as crianças que dependem do nosso trabalho. Exatamente, até mesmo porque a APAE, o segundo A é de amigos, não precisa ser pai e mãe de uma criança É isso aí. Excepcional, porque quem é amigo também ajuda, né?
Faz Basta toda a ser diferença. simpatizante pela causa. Com certeza. Marco, eu vou ter que encerrar nosso programa, porque ele é bem curtinho mesmo. Mas Obrigado. deu para passar a mensagem, eu acredito. Se você quiser deixar um recado para quem assiste, então, para conhecer vocês. Maravilha. A PAI funciona de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia, da 1 às 5. Então, toda a cidade de Taubaté está convidada para conhecer a instituição, conhecer os nossos projetos, ver como funciona a instituição, porque eu tenho certeza, conhecendo a instituição, não tem como não se apaixonar. E chegou a hora do nosso último short de hoje. O Câmara na Rua é o programa que visita diversas instituições públicas e privadas que impactam a vida dos munícipes e mostra o seu funcionamento. Escolhemos um corte especial do programa. Vamos ver? Solta o play! E quais são as previsões climáticas daqui em diante? É de piora? Bom, vou começar com as previsões climáticas, né? Nós sabemos que a gente está num período muito crítico, porque continuamos a emitir gases de efeito estufa e o aquecimento global continua se intensificando. Todo ano estamos batendo recorde de temperatura. Então, a gente tem que trabalhar com um cenário de que daqui para frente, né, a situação climática vai piorar, com maiores temperaturas, mais eventos extremos de secas e chuvas, né, e potencialmente também o maior número de queimadas, caso o homem continue utilizando essas queimadas. Utilizando os dados do INPE, pode-se planejar estrategicamente maneiras para você mitigar o problema das mudanças climáticas ou também traçar estratégias de adaptação para viver num mundo... Regredir não vai regredir nunca, né? Regredir não, porque o sistema climático ele tem uma inércia muito grande. Então tudo que a gente fez dos últimos 100, 200 anos até agora chegando. Vai ficar para frente. Então a gente vai sentir esses efeitos até muito além do final desse século. E a colaboração internacional do INPE? Como é que elas impulsionam a pesquisa, o desenvolvimento, o avanço tecnológico? Bom, as colaborações internacionais elas são muito importantes. Primeiro, para a capacitação de recursos humanos, então a gente tem uma troca, né, de profissionais, tanto estudantes indo daqui do Brasil para fora, quanto vindo de fora para o Brasil, pesquisadores. A parte de tecnologias também é bastante importante para o desenvolvimento de novos sensores, novos satélites. Então, essa tecnologia que é desenvolvida fora também ajuda muito o INPE a se estabelecer como um dos agentes mais importantes do setor espacial do Hemisfério Sul, né? E a colaboração internacional garante com que o desenvolvimento de técnicas e disponibilização de dados ajude no melhor entendimento das mudanças climáticas globais para gerar soluções, mas também tem um fato interessante dessa colaboração internacional, que é a resposta a desastres naturais. Todas as agências que possuem satélites, incluindo o INPE, né, atuam em momentos de desastres naturais, disponibilizando seus satélites para que eles possam olhar nas áreas que sofreram desastres e aí a Defesa Civil possa atuar. Uma curiosidade, esse monitoramento, essas pesquisas que o INPE faz, coloca o Brasil em que lugar no mundo, no mapa do mundo, em termos de evolução tecnológica e essas questões espaciais? O Brasil está entre os poucos países que possuem, né, detém essa tecnologia espacial. Na minha visão, o que falta é realmente uma consolidação dessa infraestrutura com recursos que tenham uma sustentabilidade maior para que a gente possa realmente exercer e colocar em prática todo o conhecimento que é gerado e produzido aqui no país. E os dados do satélite do INPE auxilia de que forma, por exemplo, o agronegócio, que está sofrendo também nessa situação das queimadas? Como é que esses dados podem auxiliar no agronegócio nacional? Bom, os dados do INPE que podem auxiliar o agronegócio são dois, principalmente. Um
são os dados climáticos, porque o agronegócio pode utilizar tanto o monitoramento climático quanto as projeções climáticas para se preparar para eventos, né, climáticos extremos, por exemplo, e adaptar a sua produção agrícola dado o clima que se tem. O segundo dado que eu vejo com bastante importância é o dado do desmatamento, da degradação florestal e da recuperação florestal, porque a utilização desses dados permite com que, primeiro, o setor do agronegócio valide a sua agricultura de baixo carbono, a sua agricultura livre do desmatamento. Por exemplo, nós temos a moratória da soja, que é uma imposição de países, principalmente da União Europeia, para que a soja que seja exportada não seja proveniente de áreas desmatadas. Então, com os dados de monitoramento do INPE, você consegue demonstrar e colocar um selo verde na sua produção de soja, garantindo a exportação do produto. Nós temos também o monitoramento... Há por parte dos empreendedores do agronegócio esse interesse em obter esses dados e trabalhar nessa parceria? Sim, sim. Os grandes produtores, eles utilizam esses dados, né, para garantir a exportação. Se ele não tiver o dado, você não consegue garantir a exportação. É um selo que é requerido pelos importadores. Então, o agronegócio que trabalha com exportação de altíssimo nível, com tecnologia, utiliza esses dados realmente para garantir a venda da sua safra para o exterior. Quais são os países que podem ser considerados parceiros nesse tipo de pesquisa? Aqui na América do Sul, a gente tem alguém também que trabalha junto? A Argentina é um país que atua bastante, né, no setor espacial também, mas na maioria dos casos nós trabalhamos muito com países na Europa, né? França, Inglaterra, por exemplo, nos Estados Unidos também, Estados Unidos, Canadá, né? Temos a parceria também de muitos anos com a China, que foi a primeira parceria que promoveu e trouxe o desenvolvimento desse conhecimento para a construção de satélites no país. Então, são vários países que atuam em colaboração com o INPE. Os programas Espaço Comunitário e Câmara na Rua estão disponíveis na íntegra no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist de cada programa. E agora a gente acompanha mais uma entrevista com um assunto interessante. Está no ar o nosso quadro Voltando ao Papo. Doutora, são mais de 247 mil casos diagnosticados entre 2014 e 2023, segundo dados do Ministério da Saúde, né? Uma doença que ainda preocupa nós brasileiros. O que é a hanseníase? A hanseníase é uma doença causada por uma bactéria, chama Mycobacterium leprae. Ela tem atração pelos nervos, então a única bactéria que tem atração para morar nos nervos periféricos. E isso faz com que ela fique mais escondida, entre aspas, do sistema de defesa do corpo. Então ela é transmissível. É uma bactéria, então, que está em circulação aqui no nosso país, Sim. né? Em grande concentração, pelo jeito. Grande concentração. O Brasil lidera esse ranking. Em número de casos, a Índia é o primeiro país em número de casos, porém, a Índia tem uma população 5 vezes maior que a do Brasil. Então, comparativamente, per capita, o Brasil é o campeão. E por que esses índices são tão altos aqui no Brasil? Bom, deve-se, a gente imagina que é por causa da temperatura do país, a dificuldade de manter o tratamento com as pessoas, principalmente o não diagnóstico, né, dessa doença não ser diagnosticada tanto, o tratamento ser demorado, muitas áreas que têm dificuldade de acesso entre rios, matas, então a gente imagina que seja isso. E é fácil identificar uma pessoa com hanseníase e no popular também ela é conhecida como lepra, né? Sim, sim. Olha, não é muito fácil identificar se você não está pensando nisso. Então a gente sempre fala, eu aprendi, se você não sabe o que procura, você não entende o que você acha.
Para você desconfiar de hanseníase, você tem que procurá-las, tem que saber que aquilo é importante. Então, uma mancha pode ser clara, pode ser mais escurecida, pode ser mais avermelhada. Você tem que procurar. Se você não procurar, não tiver com esses olhos, com essa possibilidade, você não vai fazer diagnóstico. Então, o principal sintoma, doutora, são manchas, né? Como a senhora colocou, manchas de várias cores. Tem tamanho, tem dimensão, ela é peluda, ela coça. Tem algum outro sintoma associado? Tem. No começo, geralmente manchas mais claras, os limites são mal delimitados, não tem sintoma nenhum inicialmente. Pode aparecer placas mais avermelhadas, que são aquelas lesões elevadas, placas avermelhadas. Não tem localização predominante, geralmente elas não são múltiplas, uma mancha, pode ser no rosto, pode ser na barriga. O que acontece nesse momento, quando tem a mancha, é a diminuição da resposta da sensibilidade térmica, mas é difícil a pessoa perceber isso. Então, nos anos 80 tinha uma propaganda que a mulher estava fazendo comida e ela não sentia a chama. Isso é uma propaganda alarmante, era interessante. Então, nesse momento, a deficiência da sensibilidade térmica, mas geralmente manchas no começo. Ou seja, somente se o paciente ele tem esse conhecimento que a gente está passando aqui agora no programa, ou também, doutora, se ele faz visitas regulares ao dermatologista, né? Porque quando a gente consulta esse médico especializado, no caso a sua formação, geralmente ele olha o nosso corpo, identifica essas manchas, né? Vê algumas questões de pigmentações. Então, esse diagnóstico preventivo é essencial. Sim, e daí você falou de manchas, também pode ter assim, rarefação de pelos em alguma área específica, que ele vê que é diferente das outras. Naquele local geralmente não sua, então você sua o corpo todo, naquele local não está suando, ou aquele local perdeu os pelos, e você vai tentar perceber com o tempo, diminuir a temperatura, depois a dor e depois o tato. É uma doença contagiosa, né, doutora? É nesse momento dessas manchas que é mais transmissível ou durante toda a vida útil dessa doença, sem tratamento, ela continua sendo transmissível? Na verdade, quando está nesse estágio das manchas, a pessoa praticamente não transmite, porque os bacilos estão bem restritos. A pessoa transmite quando ela não foi diagnosticada, quando ela não foi tratada e quando ela tem um tipo de hanseníase que chama hanseníase virchoviana, que é um paciente que tem muitos bacilos no corpo inteiro. Então, esse paciente, ele transmite a hanseníase. O paciente tuberculoide, que é o outro extremo, ele não transmite. Ele tem, mas não transmite. Então, é um período inicial antes das manchas aparecerem, que é um período de transmissão, é isso? Não, depois. Depois dessas manchas aparecendo, e aí se ele não faz o tratamento, ele ainda pode transmitir? Pode. Depois, se ele não faz o tratamento, depende de cada paciente. Mas se um paciente começou com as foi diagnosticado, daí ele não tratou, ele continuou com aquela doença vai se proliferando dentro dele. Com o tempo, ele pode se tornar um paciente que transmite e pode não se tornar também. Ou seja, cada organismo reage de um jeito. Sim. Além da camada da pele, esta doença ela atinge outros órgãos, ela também pode se infiltrar no corpo, em tecidos mais profundos? Sim, na verdade ela se manifesta na pele, mas ela é doença do nervo, porque o bacilo gosta de morar dentro do nervo. E como os nervos terminam na pele, tem as terminações na pele, ela se manifesta na pele a princípio, mas ela comete as mucosas, ela comete o corpo todo, mas principalmente as mucosas do nariz, mucosa da boca, a pessoa perde pelos da sobrancelha, a pessoa fica com a cara inchada, a gente chama fascies leonina, fica com edema de extremidades, edema de articulações, então é mais ou menos assim. Ao perceber o primeiro sintoma, né, procurando uma ajuda de um dermatologista ou de um médico especializado, doutora, é possível fazer um tratamento e ele ser eficaz? Sim, o tratamento é muito eficaz. O tratamento, desde a primeira dose do medicamento, aquele paciente que transmitia, ele deixa de transmitir. Por isso que hoje em dia não se isola mais, né? Antigamente se isolava o paciente. Hoje em dia não existe mais isso, que uma vez diagnosticado, começa o tratamento. Na primeira dose do medicamento, ele já para de ser transmissor. Então isso é muito bom. O tratamento é demorado, mas é muito eficaz. Quanto tempo em média leva esse tratamento ou depende do paciente e qual tipo de medicamento que ele toma? É líquido, é comprimido, via oral, como é que funciona? O tratamento é via oral
Ele demora de 6 meses a 1 ano, geralmente, pode demorar mais, menos não, pode demorar mais. O tratamento é via oral em comprimidos, dado completamente pelo SUS, fornecido totalmente pelo SUS. E cada paciente administra isso com uma dose diferente? É diário esse medicamento? Ele é semanal? Como que é feito geralmente? O paciente leva uma quantidade de medicamentos para tomar em casa e todo mês ele tem que ir à unidade básica de saúde, que lá ele vai tomar o medicamento dado pela enfermeira. Isso se deve para caso o paciente não tome direito em casa, pelo menos ele tem a chance dela estar vendo que ele está tomando aquela dose, já seria o suficiente caso ele não faça isso em casa. Então ele tem um jeito de cativar o paciente, de fazer com que ele vá e com que ele tome. Então, uma informação importante relacionada a políticas públicas é que o Sistema Único de Saúde oferece esse tratamento à população, ou seja, aquele que é mais carente, que não tem acesso econômico e financeiro ao tratamento, consegue se tratar. Então, é uma política pública que já está estabelecida no nosso país. Sim, e mesmo que você tenha o dinheiro, o SUS que fornece. Esse tratamento é dado pelo SUS. Você não compra, é dado pelo SUS completamente. Doutora, tem grupos mais vulneráveis ou tipos de população que estão mais vulneráveis e com mais risco de serem expostas à hanseníase? A população mais vulnerável é aquela população que tem contato com alguém que é o vírus choviano, que não sabe que tem a doença ou que não começou a se tratar ainda e ele está transmitindo. E essa população que está perto dessa pessoa, a população que mora com essa pessoa, que tem contato íntimo, é a população mais vulnerável. Se eu não tiver um contato íntimo com o paciente que tem muitos bacilos, eu dificilmente vou desenvolver hanseníase. Mas se eu tenho contato íntimo com ela, essas pessoas são as mais vulneráveis. Fora isso, as grandes aglomerações e as más condições de higiene. Doutora, a população carcerária, por exemplo, tem alto risco de se contaminar? E o que seria esse contato íntimo? É o toque pele a pele? É questão de outros fluidos do corpo? O Mycobacterium lepra, ele é eliminado pelas vias aéreas. Então, ele é uma bactéria que está sobrevoando o ambiente. Então, eu tenho que ter contato íntimo desse sentido. Não passa a se abraçar. Por exemplo, eu tenho contato, você tem hanseníase, você está multibacilífero, você tem muitos bacilos. Eu posso te abraçar, te beijar, ficar perto de você, não necessariamente eu vou pegar. Eu tenho que ter contato ali, todo dia, um contato prolongado. A gente chama que é a doença de cama, mesa e banho, tem que estar junto para pegar. E no caso dos pacientes que não descobrem a tempo, não fazem o tratamento adequado, a hanseníase pode levar à morte? A hanseníase, ela mesma assim, não vai matar você. O que mata o paciente são os transtornos causados pela doença, né? Pelas sequelas que ela causa, pela debilidade que ela causa. E talvez por ser uma doença que não leve à morte necessariamente, também as pessoas vão deixando. Porque ela vai vivendo com a hanseníase de boa, ela não é uma coisa que acontece aguda. Ela vai vivendo. Como é muito difícil ir tomar o remédio, como é muito difícil ter que se deslocar, é muito demorado, ela acaba deixando, porque não tem medo, medo agudo de morrer. A gente ainda vê casos recentes, doutora, a senhora que tem mais experiência, de perder membros, como a gente ouve esses relatos, ainda é comum? Ainda acontece. Esses casos que não foram tratados ou que não foram diagnosticados, né? A pessoa às vezes quer tratar e não foi diagnosticado, não tem a chance. Então, esses casos a pessoa perde membro, perde pé, perde extremidade, perde dedo, acontece. E como que a gente pode se prevenir, então, dessa doença, doutora? A gente tem que se olhar, a pele sempre é se olhar, né? Você tem que se observar o seu parceiro e ficar atento às manchas, a princípio. As manchas ou claras ou mais avermelhadas, a rarefação dos pelos, pode ter menos pelo numa região, as áreas podem não suar tanto, você pode também ter sensibilidade da mucosa nasal, ela pode sangrar ou ficar entupida por muito tempo. Então, essas são o que a gente mais pode ficar atento. E em caso de suspeita, o que o paciente, o nosso telespectador, deve fazer em primeiro lugar? Procurar uma unidade básica de saúde e falar sobre isso. Você deve falar o que você está pensando. Olha, eu estou com medo porque eu estou com essa mancha, eu vi no programa que isso pode ser, ou então eu tive contato. Sempre que fizer o diagnóstico, quando se faz um diagnóstico de hanseníase numa pessoa, a equipe de saúde ela vai até a casa dessa pessoa e ela vai examinar todos os pacientes que entram em contato com essa pessoa. Então, geralmente, quando você já tem alguém na sua casa que é diagnosticado, você já passou por uma avaliação. Mas nada impede que, caso isso aconteça com você, você vai até um posto, fale da sua suspeita. É legal você falar, o médico pode não pensar nisso.
né? E isso pode ser também uma das causas que não tem diagnóstico, não tem tanto diagnóstico, porque ela está aí. Então fala para o médico, olha, eu fiquei com medo disso. Ele deve pensar nisso. Doutora, a doença ainda é um tabu na nossa sociedade, infelizmente, e gostaria que a senhora deixasse então uma mensagem final para os nossos telespectadores. Não, a hanseníase é uma doença transmissível. A hanseníase é uma doença muito estigmatizada por causa do tempo que tinha os leprosários, as pessoas viviam afastadas, perdiam família, perdiam entes queridos, perdiam toda a vida social dela. A hanseníase trazia muitas debilidades físicas, debilidades emocionais, mas a hanseníase tem cura. Então, isso é importante lembrar que a hanseníase tem cura. O tratamento é fornecido pelo SUS, inteiramente gratuito. Você terá um acompanhamento físico, psicológico e você e a sua família terão esse acompanhamento. Então, é muito importante que você não deixe para lá se você encontrar algumas manchas, se você perceber rarefação de pelos, se você perceber áreas que não suam na sua pele, é importante que você procure atendimento. Obrigado, doutora Andréa Pereira. Nós conversamos com a doutora que é dermatologista, associada titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e do Grupo Brasileiro de Melanoma. Obrigado pela presença mais uma vez, um ótimo começo de ano e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigada. A entrevista completa está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. O Mix da TV desta quarta-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência e até mais!